Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao GAP, né? Nós retomamos as atividades agora, em 2021. É muito bom ter vocês aqui conosco. E aí, hoje vamos dar início às aulas de biologia, começando justamente com ecologia, que é um assunto muito importante para o Enem. Cerca de 30 e poucos, um pouco menos que isso, talvez, por cento das questões do Enem são de biologia. E aí, a gente vai dividir a biologia em várias partes. Hoje a gente vai começar com uma introdução apresentando conceitos basais, né, conceitos essenciais de vocês aprenderem. Depois a gente vai ter os ciclos biogeoquímicos, problemas ambientais e também as relações ecológicas. Isso ao longo desse mês de fevereiro e março, começando um pouquinho em abril também. Então, hoje a gente vai começar pela biologia, né, ecologia, que é justamente o estudo da casa, né, ecologia está relacionada justamente a isso, ao estudo da casa. Eu sou o João Marcelo, um dos monitores do GAP. Então, vamos lá. Para entender a ecologia, a gente vai ter que estudar vários conceitos. E aí, esses conceitos, eles começam justamente a partir da mínima unidade da matéria, que a gente considera, no caso aqui, sendo o átomo. Quando vocês forem estudar lá na química, vocês vão ver que existem outras unidades que são subatômicas, menores que o átomo, mas atualmente a gente pode começar o estudo da ecologia a partir do átomo. Então, a gente tem um átomo, e vários átomos, quando se organizam, eles formam as biomoléculas. Biomoléculas, entre as quais a gente pode citar, por exemplo, o DNA, que é uma molécula extremamente importante, porque carrega todas as informações para a nossa hereditariedade, as informações para comandar a célula, esse tipo de coisa. Então, uma biomolécula importante seria o DNA. A gente pensa sempre numa escala de organização assim, por exemplo, a biomolécula é formada por várias moléculas, por vários átomos. Aí o próximo estágio, que vão ser as organelas, vão ser formados por várias biomoléculas. É como se sempre fosse assim, de um estágio para outro. Então, as organelas, elas vão ser formadas justamente pelo conjunto de várias biomoléculas. A gente vai ter DNA, a gente vai ter lipídios, a gente vai ter carboidratos se organizando para formar as organelas. E o que são as organelas? Quando vocês estiverem estudando lá na citologia, vocês vão entender melhor, mas é como se fossem os órgãos da célula. Você não tem o coração, pulmão, rim, que tem cada um a função respectiva para que o seu organismo funcione. Da mesma forma, a célula, ela tem os seus órgãos, que são as organelas, para que ela devidamente funcione. A gente tem as mitocôndrias, os cloroplastos. Não, no caso, nós, seres humanos, não temos cloroplastos, mas as células eucarióticas têm mitocôndrias. No caso das células vegetais, podem ter os cloroplastos, ribossomos, diversas organelas. E aí a gente tem a célula. A célula é considerada a unidade fundamental quando a gente estuda a biologia, porque ela é a unidade básica de funcionamento do nosso organismo, básica no sentido de organizado. Então, a célula vai ser justamente esse conjunto de organelas, que vai estar organizado para ter uma finalidade fisiológica, certo? Então, aí depois da célula a gente tem o tecido. O tecido vão ser justamente diversas células em conjunto para desempenhar uma função específica. Então, o tecido lá no rim vai ter a função de excretar as substâncias. O tecido no coração, o tecido muscular, o tecido nervoso. Cada um vai ser formado por várias células, não é apenas um tipo específico de célula, mas que estão organizados para desempenhar a mesma função ou funções afins. A gente tem um órgão que vai ser formado por vários tecidos. Novamente, a gente tem aquilo, cada estágio à frente é como se fosse vários do estágio anterior. E aí a gente vai ter o sistema. O sistema é formado por vários órgãos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o sistema cardiovascular. Um esquema assim que não é anatômico, nada anatômico. Só tentei trazer uma imagem mais bonitinha para chamar a atenção de vocês. Mas é o sistema cardiovascular, que a gente tem o coração e os diversos vasos, que são órgãos que atuam conjuntamente para cumprir uma função específica também. E aí, o conjunto dos órgãos e sistemas, a gente tem o organismo. Cada organismo vai ser definido justamente a partir disso. O conjunto dos órgãos e sistemas forma o organismo. E aí, o conjunto de organismos forma a população. No caso, o conjunto de organismos da mesma espécie forma uma população. É justamente isso que faz com que a gente tenha uma população mundial, por exemplo, de seres humanos, porque é o conjunto de todos os indivíduos da mesma espécie que forma a população.
A partir de agora em diante, são conceitos que a gente trabalha mais na ecologia propriamente dita. Então, é importante que eles fiquem bem claros. Então, quando a gente fala de população, é conjunto de indivíduos da mesma espécie. E o que é que define se da mesma espécie ou não? É justamente a capacidade de você ter um cruzamento, reproduzir-se e gerar indivíduos férteis. Por isso que, por exemplo, quando a gente tem cruzamento entre dois animais, que a gente forma um híbrido, ele não é fértil, é estéril. E aí a gente tem três últimos conceitos importantes, que é a comunidade. A comunidade, minha gente, é o conjunto de diferentes populações. Então, por exemplo, você tem a população de seres humanos numa região, aí tem a população de insetos, a população de cachorros, a população de gatos, enfim, de diferentes espécies, a população de árvores. Então, juntando todas essas diferentes populações, você forma a comunidade. E aí o ecossistema vai ser justamente a junção da comunidade com os fatores abióticos. A gente tem, por exemplo, a luz, a água, fatores que são essenciais para a vida, mas que são fatores que não têm vida. Quando a gente junta essas duas questões, fatores bióticos com abióticos, a gente tem a formação da comunidade. E aí, quando da comunidade, não, perdão, do ecossistema, perdão. E quando a gente considera todos os ecossistemas da Terra, a gente tem a biosfera. Então, notem que é uma organização que vem desde lá do átomo e que passo a passo, vai chegando até a biosfera, que junta todos os ecossistemas da Terra, certo? De conceitos introdutórios, é importante vocês terem isso bem claro, principalmente esses últimos conceitos aqui, de população, comunidade, ecossistema e biosfera, certo? Porque eles podem tentar confundir muito. Por exemplo, fala de diferentes espécies, aí diz que é uma população. Não é. Diferentes espécies juntas formam uma comunidade. Ou então fala só de fatores de seres vivos. Aí vai e diz que é um ecossistema. Não é. Para um ecossistema você tem. E aí a gente tem um habitat, outro conceito importante. O habitat é justamente o local que a espécie vive, onde ela vive. É basicamente isso, a localização que ela vive, e aí tem as suas caracterizações, ou qual a vegetação desse habitat, isso aí, certo? Agora, por que é importante a gente saber o habitat? Não é nem tanto só pelo habitat, mas para poder diferenciar do conceito de nicho ecológico. O nicho ecológico, a gente pode entender, eu tinha um professor de biologia no ensino médio que dizia que era a profissão da espécie. Então, o habitat é o lugar onde ela vive. Por exemplo, os leões vivem na savana africana. Essa é a descrição do habitat. Mas o nicho ecológico, ele vai além. Ele descreve, como tem aqui na imagem, quais são os predadores, quais são os parasitas, do que eles se alimentam, com quais outras espécies que ele se relaciona, como é o processo de reprodução. Isso tudo, todas essas características que eu lhe dizer mais sobre a espécie, sobre a profissão, o que a espécie faz, vai ser justamente o nicho ecológico da espécie. Então, é sempre importante ter essa diferenciação entre habitat e nicho ecológico, porque geralmente são conceitos que, nas questões, eles tentam confundir, trazer como se fosse uma coisa só, quando realmente não é. E aí, esses diferentes seres vivos, eles vão se relacionar. Quando eles forem se relacionar, eles vão se relacionar em teias e cadeias alimentares. A teia é como se a gente extraísse apenas um fluxo desse. Isso aqui é uma cadeia, certo? Quando a gente junta essas diferentes cadeias, perdão, quando a gente junta diferentes teias, a gente forma as cadeias, certo? Então, veja, a gente tem sempre na base os organismos produtores, certo? Por quê? Porque os organismos produtores vão ser justamente aqueles que vão ter a capacidade de produzir a sua própria energia e servir de alimento para os seres heterótrofos. Então, geralmente, a gente vai ter sempre plantas na base como produtores, porque é elas que têm essa capacidade de desenvolver, por fotossíntese, sua própria energia autótrofa, certo? Diferentemente dos outros animais que são heterótrofos e precisam se alimentar dos produtores para absorver sua alimentação, certo? Então, vejam, a gente tem o produtor na base e os diferentes consumidores. A gente precisa organizar esses consumidores em consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, entenderam? E a gente tem também os níveis tróficos. O nível trófico é o nível que está ocupando na cadeia alimentar. Então, o produtor vai ser sempre o primeiro nível trófico. Então, essa tartaruga aqui, nessa cadeia especificamente, ela está no segundo nível trófico, mas ela é a primeira consumidora, certo?
atentar para essa diferença entre nível trófico e consumidor, porque você pode ser o primeiro consumidor e ocupar o segundo nível trófico, porque o primeiro nível trófico só pode ser ocupado pelos produtores. E aí, em relação a cadeias e teias, o que é mais importante você saber é identificar isso nas diferentes cadeias e teias, qual o nível de consumidor que o organismo está ocupando, mas um fenômeno que é muito recorrente em questão do Enem é a bioacumulação magnífica trófica, que é quando você tem, por exemplo, um ambiente que está contaminado com metal pesado ou algo do tipo, que nosso esse material ele vai se acumulando ao longo da cadeia. E na magnífica trófica, na bioacumulação, esse justamente nos consumidores de topo. Por quê? No começo eu tinha certa dificuldade para entender isso no meu ensino médio, mas agora eu acho que dá para entender melhor da seguinte forma. Imagina, por exemplo, uma planta. Uma planta ela tem 2 gramas, por exemplo, sei lá, 2 miligramas de mercúrio. Só que vem o gafanhoto. Quando o gafanhoto come a planta, ele vai absorver esses 2 miligramas. Só que ele não vai comer só uma planta, ele vai comer várias plantas. Então, se a vamos dizer que ele comeu 3 plantas, então ele já vai ter 6 miligramas. E aí, o consumidor que vier consumir ele, o gafanhoto, já vai pegar os 6 desse gafanhoto cadeia, quem for o consumidor master, o consumidor topado, aquele que é o chefe não, mas é o maior predador da região, que é o que a gente chama de consumidor de topo, que é quem está por último aqui na cadeia alimentar, vai ter o maior acúmulo dessas substâncias tóxicas. Um detalhe importante é que a seta, ela aponta para quem come, certo? Então, por exemplo, o coelho come as plantas, então a seta aponta para o coelho, certo? Isso é importante, e só para não confundir. E aí a gente tem também as pirâmides ecológicas. As pirâmides a gente tem de número, de massa, de energia, e a pirâmide invertida, que é quando a gente tem um outro nível acima da base, tendo uma barrinha maior. Mas o que é importante a gente saber de pirâmides ecológicas? A pirâmide ela vai referir à quantidade. Pirâmide ecológica de energia. Tem como o segundo nível trófico ter mais energia que o primeiro? Aqui, por exemplo, nessa pirâmide de energia, o consumidor 1 ter mais energia que o produtor? Não tem como. Por quê? Porque a energia, ela segue no fluxo unidirecional e ela não aumenta ao longo da cadeia. Porque, veja, quando a gente faz essa pirâmide, vamos considerar que a gente não está considerando só uma planta, a gente está considerando todas as plantas daquela região. E aí vamos aqui nessa região, só tem o gafanhoto que come a planta. Quando a gente pegar o gafanhoto, que ele come a planta, primeiro, a planta também usa uma parte da energia que ela tinha para ela poder ter seu metabolismo, desempenhar todas as reações que ela precisa para sobreviver. Segundo, quando o gafanhoto come essa energia e ele se for comido por outro organismo, ele não vai passar totalmente essa energia, porque ele vai gastar um pouco dessa energia para o próprio metabolismo dele também. Então, por isso que a energia ela segue um fluxo unidirecional e, além disso, ela sempre vai diminuindo de acordo com os níveis tróficos, certo? Em relação a outras pirâmides, a de número e a pirâmide de massa, elas podem ser invertidas. Elas não necessariamente seguem um fluxo unidirecional, como a pirâmide de energia. E aí, por exemplo, tem um ecossistema que tem uma árvore, mas tem milhares de insetos. Então, você vai ter uma pirâmide invertida e vai ter milhares de insetos no próximo nível trófico, certo? Esse aqui é um gráfico das questões do Enem que eu consultei. Nunca caiu em Enem, mas é importante a gente ter conhecimento que, veja, a espécie, considere, por exemplo, sei lá, um grupo de coelhos na floresta. Caso você não tenha nenhum tipo de controle ambiental, a tendência é que a espécie ela crescesse muito rapidamente, numa velocidade exponencial, porque veja, 2 coelhos iam cruzar, gerar, por exemplo, é, 4 coelhos que iam cruzar entre si, continuar gerando muitas espécies. Então, se não tivesse nenhum limite, essa espécie ela cresceria infinitamente, exponencialmente, muito rapidamente. No entanto, a gente tem fatores que o ambiente ele não tem recursos infinitos, a água limitada,
os próprios recursos de alimentação são limitados, e a gente também tem os predadores. Esse coelho ele não vai viver sozinho no ambiente, ele vai conviver com outras espécies. Detalhe se é o coelho é uma população, se a gente tem outra espécie, é outra população. Então, essas diferentes espécies interagindo, a própria resistência pelo suporte do ambiente, de curva de crescimento, ela ocorra de outra forma. E aí essa curva ela não chega, por exemplo, aqui e fica uma reta, porque você em que vai ter mais do predador, e aí se tiver mais do predador, eles vão caçar a presa, por exemplo, e aí vai diminuir a predadores e menos presas, ou seja, tem mais gente para comer e menos comida, então os animais vão acabar morrendo de fome, uma competição entre eles que vai diminuir os indivíduos da espécie. Então, você vai diminuir o número de predadores, mas aí depois, como a presa tem menos predadores de novo, então essa curva, que aí no caso, outra curva que eu já estou falando, já a curva presa-predador, que é importante a gente ter em mente, é que ela não é uma reta, não é uma... E diversas espécies com que ela se relaciona. Então, aí, fluxo de energia é unidirecional. Por isso, as pirâmides de energia são as únicas que a gente pode dizer que elas são sempre uma pirâmide que não é invertida, certo? Aí eu trouxe algumas questões aqui para a gente trabalhar. Como o objetivo dessa aula é que seja uma aula curta, uma aula de introdução, e a gente complementa com materiais lá no Classroom, eu vou responder apenas duas das questões para que essa aula não fique muito longa. As demais questões vocês vão ter lá no slide do Classroom, e aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar lá no próprio Classroom, ou podem enviar para mim pelos grupos de WhatsApp, pelo Instagram, ou colocar aqui até no próprio YouTube, tá certo? Vou colocar também alguns outros vídeos complementares e um site muito bom de questões para vocês estarem aprofundando esse entendimento. Mas vamos lá. Ó. Vamos começar sempre do final do Enem para a gente poder fazer uma leitura direcionada da questão. Essa questão é do Enem 2012. Essa descrição sobre o tomado A diz respeito ao seu. Veja, o menor tomado A do mundo é solitário, tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando a atividade se locomove vagarosamente, emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria deixada. A gente não precisa ler esse texto todo, por quê? A gente já vê que está trazendo várias informações sobre o quê? Sobre como a espécie vive, sobre como é a sua reprodução. Então, são todas informações que caracterizam o modo de vida da espécie, a profissão da espécie, que é justamente o nicho ecológico que ela está inserida. Então, a resposta dessa questão seria justamente letra D. Por que não pode ser letra A? Letra A, habitat. Habitat seria dizer assim: esse tamanduá vive em cavernas escuras e localizadas principalmente na região do mundo. Isso seria uma descrição do habitat, não seria uma descrição do nicho ecológico propriamente dito. Mas aqui a gente tem uma descrição que vai além disso, traz vários aspectos da própria espécie. Biótopo, biótopos são, bio remete sempre à vida. Então, biótopo está relacionado justamente aos fatores biológicos que formam o ecossistema, as diferentes espécies e comunidades. Então, não é disso que se fala, está falando aqui de uma espécie específica. O nível trófico também não é mencionado. Isso é mencionado, não é só sobre isso que o texto fala, porque o nível trófico seria dizer, na cadeia alimentar entre a planta, o tamanduá e o coelho, sei lá, hipoteticamente, não sei qual seria o predador desse tamanduá, o tamanduá ocupa o segundo nível trófico e é o primeiro consumidor, porque ele consome direto o produtor e sendo o consumidor primário, ele ocupa o segundo nível trófico. E também não fala de potencial biótico, essa questão. A resposta é justamente aqui, essa tarja está cobrindo a letra que refere-se justamente ao nicho ecológico. Eu vou passar, porque tem algumas questões do Enem de 2020, eu vou responder essa aqui primeiro, e as outras questões vocês podem ver lá no próprio Google Classroom. Aqui. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão, vamos lá,
Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Atividades antrópicas são relacionadas justamente às atividades do homem. Sempre que vocês verem isso de antropo, está relacionado ao homem, ao ser humano. Não necessariamente só ao homem, sexo masculino, mas ao ser humano. Dentre esses, o mercúrio é aquele que apresenta a maior toxicidade, o único metal que reconhecidamente causa óbitos humanos em razão de contaminação pela vida ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. É justamente aquilo que a gente mencionou da magnífica trófica ou bioacumulação. O mercúrio ele vai entrar nesse ambiente e ele vai se acumulando nos diferentes níveis tróficos, até que nos consumidores de topo, que nesse caso seriam, por exemplo, seres humanos, ele vai estar em concentrações mais elevadas. E pelo que consta no texto, levando ao óbito de quem fizer a ingesta desses animais, enfim, da vida aquática. Então, vejam, ele quer saber a coleta. Mais altas nos produtores do que nos decompositores, não. As concentrações vão ser justamente mais altas nos produtores, que estão lá no primeiro nível trófico da cadeia. Iguais para todos nos diferentes níveis tróficos também, não. A gente vê que em cada nível trófico a gente vai ter concentrações cada vez maiores desse mercúrio. Mais baixos nos consumidores secundários e terciários que nos produtores. Justamente o contrário, vai estar mais altas nos consumidores secundários e terciários que nos produtores. Mais altas nos consumidores primários que nos consumidores de maior ordem, também não. A gente vai ter que aumentar conforme aumenta o nível trófico. Então, se eu tenho um consumidor quaternário, ele vai ter concentrações muito maiores do que o consumidor primário. Mais baixa nos níveis tróficos. A resposta vai ser justamente a letra E, né, meu gente? Porque, mas aí eu não vou mexer o cursor, porque senão aparece aquela taxa. Mais baixos nos níveis tróficos de menor ordem do que nos níveis tróficos mais altos, justamente. Quanto maior o nível trófico, maior vai ser essa concentração. Então, ela vai ser mais baixa nos níveis tróficos de menor ordem, por exemplo, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, que nos níveis tróficos maiores. Então, por exemplo, quinto nível trófico, sexto nível trófico. Por isso, a resposta vai ser justamente a letra E. As outras questões eu vou deixar aqui para vocês responderem. Caso vocês queiram, a gente pode discutir depois, em outras aulas, mas fica aí para vocês responderem. Lembrando que a gente vai deixar material lá no Google Classroom, vou deixar indicações de aulas de outros professores, um site muito bom, que é o professor Djalma Santos, que tem muitas questões para vocês praticarem. E Enem, vocês já sabem, né? Prática, tem que estar sempre resolvendo questão, principalmente ecologia, que é um dos assuntos que mais caem. Vocês também podem mandar dúvidas aqui no próprio YouTube, lá pelo direct do nosso Instagram ou no nosso grupo do WhatsApp. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Bons estudos nesse 2021 e contem sempre com a nossa equipe aqui do GAP. Forte abraço e até a próxima oportunidade.